Bem-vindos. Antes de mais, é ótimo ver uma sala cheia para falar sobre Manuel Rezende e sobre a obra de Manuel. Eu conheço Manuel há menos tempo do que muitos de vós, mas parece que já é uma eternidade também. Essa é uma das características de Manuel. É que rapidamente criamos uma cumplicidade e uma simpatia que ultrapassa toda a espécie de barreiras. Bom, hoje o painel era constituído por mais uma pessoa que não pôde vir, que era o Álvaro Magalhães. Infelizmente, uma pessoa muito próxima faleceu e ele não pode estar cá. E é pena porque o Álvaro Magalhães, e ao contrário do que normalmente tem sido dito, porque entretanto tem sido dito milhões de coisas a propósito do Manuel Rezende, que se transformou numa espécie de monumento nacional poético, não é? Com este livro. O Álvaro Magalhães foi o primeiro editor do Manuel Rezende. O primeiro livro dele foi publicado numa coleção, como dizem os teóricos da literatura, seminal, que era A Gota d'Água, publicada pela Imprensa Nacional, portanto uma das coleções da Imprensa Nacional, que era dirigida por Álvaro Magalhães aqui no Porto. O livro foi sugerido pelo Manuel António Pina ao Álvaro Magalhães. O Álvaro Magalhães é que foi o primeiro editor e não, ou melhor, o Vasco Graça Moura, normalmente que é tido como sendo o primeiro editor do Manuel Rezende, e agora a história está-se a fazer toda, não é? Porque o Manuel, como disse, está-se a transformar numa espécie de grande figura da poesia contemporânea, e ainda bem, porque é de facto, provavelmente até mais do que isso. O Álvaro Magalhães foi o primeiro editor do Manuel Rezende, não o Vasco Graça Moura, que era o diretor da Imprensa Nacional na época e que aceitou publicar o livro, claro. Isto a propósito do Álvaro Magalhães, mas temos aqui um outro editor do Manuel Rezende, o Osvaldo Manuel Silvestre, que tem Ângelos Novos, que foi a editora que publicou o terceiro livro e último antes da antologia, O Mundo Clamoroso Ainda, que é um livro notável. Aliás, todos são, claro. Portanto, isto para apresentar o Osvaldo, editor, professor universitário, um dos grandes cérebros do pensamento sobre literatura em Portugal. A Alda Souza, companheira de Ruth, do Manuel Rezende, também dispensa apresentações para a esmagadora maioria das pessoas que estão aqui, portanto, nem vale a pena. Ativista, política, já foi deputada municipal. Também foste deputada municipal, não foste? Não. Diabo, foi outra aula esta. Mas foste eurodeputada. Eu votei em ti. No Parlamento, sim. Sim, eu votei nela, portanto. Bom, pronto, este era o painel. E agora vamos falar um bocadinho sobre o Manuel. A ideia era fazer uma conversa o mais informal possível, porque é isso que o Manuel deseja de certeza absoluta. Ele está a ouvir-nos. E rapidamente vamos pô-lo a falar. O mais informal possível. Se quiserem participar, falar, a ideia é isto ser uma espécie de festa e não uma coisa com 3 pessoas a falar e os outros a ouvir. Bom, eu ia começar, porque a mim coube-me o papel de moderador, que é o mais fácil. Eu ia começar, porque entre os múltiplos biógrafos do Manuel Rezende, o meu preferido é o Herbert Welder. Há vários biógrafos, mas o Herbert escreveu isto a propósito do Manuel Rezende. Já me aconteceu imaginar a vida acrobática e centrífuga de um poliglota. Suponho o seu dia-a-dia animado por um ininterrupto movimento de deslocações, transmutações, permutas e exaltantes caçadas de equivalências sob o signo da afinidade. Vive das significações suspensas, da fascinação dos sons, que convergem e divergem. E há nele, de certo, um desespero surdo, pois que na desunião dos idiomas busca a unidade improvável. Multiplicando as operações de propiciação da unidade, ele caminha irradiantemente para a dispersão. Descentraliza-se. Existe em estado de Babel. O seu pensamento, partindo do hebraico, dá um salto quase místico no latim e cai de cabeça para baixo no grego antigo. É um aventureiro completamente perdido. O meu poliglota cheio de malícias linguísticas. Faz disparates destes.
Verte de náhuatl para esquimó, emocionando-se em banto e pensando em chinês. Um texto que o interessou por qualquer ressonância árabe. Também pega na palavra cravo e traduz-la para 15 línguas. O cravo é cada vez menos cravo. É uma colorida e abstrata proliferação sonora. Então, ele junta ao cravo aramaico o adjetivo turco branco. Encontra-se neste momento em plena vertigem paranoico-idiomática. É um perfeito irrealista. E eu amo-o à distância. Pronto, isto foi uma das coisas que o Herberto escreveu a propósito de Manuel Rezende. E, para além do Osvaldo, que foi editor do Manel, e do Álvaro Magalhães, que não está cá, que também foi editor, eu também fui editor do Manuel Rezende. Sim, eu também fui editor do Manuel Rezende. E eu e mais 4 amigos publicamos, a propósito disto que acabei de falar, este livro, que foi a última tradução do grego do Manuel, porque entretanto já saíram outras. Saiu um livro fantástico também na Codovia, do Emanuel Bud, dos meus amigos. Um livro que não estava traduzido ainda para português, não sei bem porquê, mas foi o Manuel que traduziu há pouco tempo. Bom, mas eu estava a falar do Cavafis, que é que o Manel, isto só para falar um pouco sobre, rapidamente, porque vou passar a palavra à Alda, porque antes da poesia existiu o piolho, tal como a Manuela disse, e se calhar era giro ouvir um bocadinho a Alda sobre essa época. Mas antes disso, em relação ao Cavafis, desculpem, já me estou a dispersar, o Manel andava a traduzir o Cavafis há muitos anos, que é um dos poetas preferidos do Manuel Rezende, e nós há pouco tempo perguntámos-lhe se ele não queria publicar uma antologia do Cavafis, porque estava a faltar existiam 2 versões desta poesia em português, e faltava a versão do Manuel Rezende. E o homem ofereceu-nos o livro, e o livro é, na minha opinião, e absolutamente insuspeita, a melhor antologia do Cavafis em português, não apenas em Portugal, como em todo o mundo de língua portuguesa, porque também há versões no Brasil, e esta versão é absolutamente notável. Isto para dizer que o Manel é do tipo provavelmente mais generoso que eu conheço. Ele está-nos a ouvir, claro, uma pessoa pode brilhar e dizer estas coisas, mas a verdade é que é um tipo de uma generosidade inesgotável. Antes deste, eu também estou a coordenar uma coleção de livros numa outra editora e queria publicar um tipo que eu conhecia, que era o Félix Fénéon, um autor completamente fora de qualquer classificação, vá. E eu em tempos perguntei ao Manuel, conhece este tipo? Porque o Manuel conhece tudo, aliás, o Oswaldo depois pode falar sobre isso também. O Manuel conhece tudo, é uma enciclopédia, uma espécie de sábio. Se existe algum tipo de justiça na palavra sábio, ou se é possível personificar a palavra sábio em alguém, é o Manuel Rezende. O tipo é mesmo um sábio. Já me estou a alongar demais, já estão a olhar para mim tipo com uma cara que tipo não se cala. Bom, eu estava a falar do Fénéon. Perguntei ao Manuel, conhece um tipo chamado Félix Fénéon? E o tipo, claro que conheço, já o traduzi. E onde é que está traduzido? Não, está lá na gaveta. E eu publiquei o Félix Fénéon também porque, da mesma forma, o homem ofereceu-me um livro. Estas coisas não devem acontecer no mundo editorial. O Oswaldo também pode falar um bocado sobre isso. Todos os trabalhos devem ser pagos, mas há coisas que, se não forem publicadas desta maneira, nunca vão ser publicadas. E, portanto, infelizmente, às vezes temos que fazer as coisas assim, e de forma gratuita, generosa, o que seja. Pronto. Bom, agora passando... Já brilhei, já fiz a minha parte. Passando para o piolho. Alda, queres falar um bocado dessa época? Essa época fantástica. Eu não a vivi. Ainda sou muito jovem, mais ou menos. Mas apanhei uma espécie de... o rasto, não é? Os últimos tempos dessa época, nos meus tempos de militância também já no PSR, e falava-se, aquilo que a Manuela disse há pouco foi tão engraçado, porque eu recordo-me nas nossas reuniões na Rua do Almada, que éramos 6 ou 7 pessoas, não mais do que isso, e sempre que alguém falava no Manuel Rezende, se fossem mulheres,
dizia-se assim, o Manel. O que era super engraçado. Eu já tinha ouvido aquela conversa antes, sempre que se fala Manel Rezendas, então as mulheres daquela época, não é? As repente tipo, o Manel. Pronto. Alda, queres falar um bocadinho sobre isso? Sobre isso? Boa tarde a todos e a todas. Eu sinto-me um bocado embaraçada, porque é de tal modo um privilégio estar aqui a falar de Manel, quando há tantas pessoas na sala que são também contemporâneas do Piolho, desses tempos e dessa militância, que sinto um bocado constrangimento de me terem pedido, a mim, terem solicitado a mim de falar um pouco desse tempo e falar um bocado do Manel. Mas, portanto, sinto isso como um privilégio, mas também, se calhar, como alguma coisa que estou a roubar às outras, entre aspas, às outras pessoas que aqui estão, mas por isso gostaria depois também de ser breve e deixar tempo para o debate. Sim, claro, o Manel era muito bonito, é muito bonito. E eu conheci o Manel, como a Manela já disse, conhecemos-lo no Piolho, nas atividades estudantis, etc., à volta de 70, 71, e depois, claro que privei mais com o Manel um pouco mais tarde, já na militância mais pós-25 de Abril, na LCI, e depois no PSE. O Manel, como já foi dito, era nessa altura um ativista estudantil, cultural, com todas as facetas, inclusive essa que a Manela lembrou de ator, que ficou pelo caminho, mas poeta já era, e era também um militante político incrível. Militou em não sei quantas frentes, mas eu gostava de recordar, porque isso é por vezes menos conhecido, a militância dele já após 75, nos Soldados Unidos Vencerão, nos célebres SUV, de que o Manel fez parte e que foi tão importante e que não esquecemos. O Manel foi também dirigente da LCI, foi profissional da LCI, esteve destacado em Lisboa a viver mais ou menos na sede da Rua da Palma, que hoje é sede do Bloco, não era a sede do Bloco inicialmente, mas passou a ser há uns tempos para cá, e creio que o Manel passou as passas do Algarve, as passas de Lisboa, e viveu um bocado mal nesse tempo. Bom, mas eu gostava de salientar duas ou três coisas. Uma é que nesses anos de 74 e 75, em que eram tempos de uma enorme dureza no discurso político, o Manel era como continua a ser, extremamente firme e extremamente claro nas convicções, mas sempre muito simples e muito humano na forma de falar e na forma de expor aos textos dele. Claro, eu tenho alguns no meu arquivo que um dia espero ainda conseguir ordenar, nessa altura, em 75, em que no célebre congresso dele LCI, no verão de 75, havia não mais nem menos do que 4 tendências, e, portanto, vocês podem imaginar os quilos de literatura que se produziram nessa altura. E há textos extraordinários do Manel. Mas agora ia mais falar de como é que ele intervinha na política e nas reuniões. E a Manela lembrou-se disso. De facto, ele zangava-se. E ele não suportava, de facto, a mesquinhez, nem a mesquinhez do dia-a-dia, no relacionamento das pessoas, mas muito menos a mesquinhez na política. Os argumentos políticos que fossem mesquinhos, aquilo que fosse viciar ou falsear o pensamento da outra pessoa, punha o Manel numa autêntica fúria e parecia um bicho. Virava-se do avesso. Bom, e como a Manela disse também, depois às vezes caía em si e depois tinha aquele riso nervoso. Era um autêntico riso nervoso e fazia umas coisas ao cabelo e de uma forma qualquer de tentar quebrar o gelo que tinha criado e de pedir desculpa. E de facto, nisso era absolutamente único. Absolutamente único. O Manel foi sempre e é uma pessoa extremamente solidária e extremamente generosa. Extremamente generosa. Há uma outra faceta que eu gostava de evocar aqui. Há uns tempos, há umas semanas, no início deste ano, aqui no Mirartes Performativas, estivemos a relembrar não apenas no sentido de efeméride, mas a procurar refletir sobre um tempo que foi a fundação do GAMP, do Grupo Autónomo de Mulheres do Porto, em 1977, portanto tinham passado 40 anos, a Manela e eu, a Salomé e outras pessoas, fomos fundadoras desse grupo autónomo, e eu acho que o Manel foi provavelmente o primeiro homem feminista que eu conheci. Verdadeiramente, profundamente feminista.
não só no discurso como na prática. Lembro-me que quando nós fizemos, quando o Grupo Autónomo de Mulheres do Porto fez, em 1978, uma exposição e lançou o seu manifesto e fez um debate, um dia inteiro na faculdade, no Auditório das Belas Artes, que estava repleto, a abarrotar de gente, o Manel foi uma das pessoas que esteve várias horas numa creche, e foi a ideia dele de se fazer uma creche para que as mulheres que quisessem assistir ao debate, era o sábado, pudessem levar os filhos e ter, e houve outras pessoas, não foi só o Manel, claro, mas agora estou a salientar o Manel, que é dele que estamos a falar, evidentemente, para que as mulheres pudessem, as mulheres e os homens também, mas enfim, pudessem ter um sítio onde estar e trazer os filhos e pudessem participar no debate. Foi também a ideia do Manel, e isso passou depois, foi, digamos, indutor e foi criador de algumas boas práticas na esquerda e nos grupos de mulheres. Isso é uma coisa muito importante. Bom, eu não vou falar muito mais, porque eu podia estar horas, com certeza, como muitos de nós, horas, e seria absolutamente injusto estar a retirar a palavra a outras pessoas. Queria só dizer duas coisas. Primeiro, eu estive em Lisboa, fui a Lisboa quando o livro foi lançado, e estive com o Miguel e com a Manela e com a Piocha. Foi um momento de muita emoção. Foi um momento de muita emoção, e gostei muito de estar com o Manel. Já não estava há uns anos, tinha estado talvez há uns 6 anos com o Manel, mas tinha estado um tempo sem ver, e foi uma emoção boa, uma emoção forte, mas muito boa. E eu gostava só de ler, posso ler agora? 2 curtos poemas. Não posso dizer exatamente que são aqueles de que eu mais gosto de toda a obra do Manel. Mas como eu não sou, nem de perto nem de longe, uma boa dizeuse de poemas, e como não vou ler poemas muito longos, porque seria enfadonho para vocês ouvir a minha voz a dizer esses poemas longos, escolhi 2 poemas relativamente curtos, mas que têm muito significado para mim, quer do ponto de vista, de todos os pontos de vista daquilo que é o Manel e daquilo que me liga ao Manel. Então, o primeiro chama-se Epigrama, da página 45 do livro. Não foi pela usura que veio o Duce, nem por casas de pedra fresca, nem pelo fresco na pedra. Foi pela ganância pelo árduo exercício espiritual das transferências de fundos. Foi pelas costas da Etiópia, suor destilado no norte da África, por um exército de diarreias e palavrões nas camaradas. Não, o Duce não veio pela usura, mas pelo medo das províncias, mas para que os escravos digerissem diligentemente a fome, pois a fome é o pão mais duro de roer. O Rui estava a pedir para ler mais à frente e acho que está bem assim. Pronto. Obrigada, Manela. Até já. Tenho que dizer o Osvaldo. Desculpa. O meu papel é de moderador, portanto deixa-me levar isto até ao fim. Osvaldo. Eu ontem estava a falar com o Manel a propósito disto e ele disse-me uma coisa muito curiosa, que foi... curiosa, a mim parece-me também mais ou menos óbvia, é que ele já está a estranhar o unanimismo. Já começa a ficar... Já que isto é realmente assim tão bom, toda a gente diz que a minha poesia é fantástica, já começa a ter... É tanta gente que eu começo a ficar com dúvidas. Eu respiguei ontem na internet alguns títulos de artigos nos jornais, porque a poesia reunida dele foi criticada em todos os jornais e rotulada com 5 estrelas em tudo quanto era sítio. E então, por exemplo, assim à sorte, um título: A mais fina antologia da poesia portuguesa contemporânea. Outro: Uma edição que recebemos com verdadeiro júbilo. Outro: Poesia reunida traz para o centro da poesia portuguesa contemporânea uma obra obrigatória. Porquê que achas que demorou tanto tempo para a poesia dele receber estes elogios? Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite para estar aqui. Eu não vou falar do tempo do piolho, porque eu não sou do Porto,
falando ao Manuel, não é? É uma pessoa que sempre exagera o sotaque, não é? Propositadamente, mas eu acho muita piada aos sotaques, tenho muita consideração por isso, não é? Não, queria sim, mostra-me. Eu queria dizer duas outras coisinhas antes de eu ler um poema dois. Quando eu recebi há dias esta edição, da tradução de Cavafis, entretanto dei um exemplar a um colega brasileiro, que é uma grande figura da Universidade Brasileira, que está agora durante 3 meses em Coimbra, e ele mandou uma mensagem a dizer: já li, tradução fantástica, lê-se com uma fluência extraordinária, de facto estou impressionadíssimo. E eu disse ao Manuel outro dia, quando ele me telefonou, que me fartei de rir quando abri o livro no poema Ítaca, que começa, na tradução do Manuel, começa assim: quando abalares de ida para Ítaca. Eu li o início e pus-me a rir. Quando abalares. É só, Manel, isto lido à sua maneira. Quando abalares de ida para Ítaca. Não é? E ele diz assim: mas acha que isso é regionalismo? De certeza que é regionalismo neste momento. Não é? Isto é português do mais vernacular. Mas, de facto, eu não estou a ver um tradutor de Lisboa a dizer: quando abalares de ida para Ítaca. De ida para Ítaca. E acho que isto resume muito o perfil do Manuel, não é? Que é uma pessoa... Ele depois defendeu-se logo dizendo: bom, mas olha que o Cavafis faz coisas dessas. Ele mistura regionalismos, níveis de língua, etc. E nós, de facto, o Rui podia falar disso, porque enquanto ele fazia a tradução, nós fomos discutindo algumas das... Ele mandava: o que é que acham disto? Então desta solução ou daquela, íamos discutindo algumas coisas, não é? E algumas daquelas discussões eram bem interessantes, não é? Bem interessantes. Mas esta do quando abalares, eu fartei-me de rir e disse-lhe: não, isto, de facto, você nunca abandona essa coisa portuense e nortenha, não é? Quando abalares. Acho que isso é um elemento muito do Manuel, que é uma pessoa muito com esta ligação, com estas raízes à sua cultura muito orgânica, não é? Só faltava dizer que era um intelectual orgânico, num certo sentido acho que é, não é? Num certo sentido é realmente um intelectual bastante orgânico, mas isso é um traço que de facto eu reconheci logo nesta tradução. Sobre o Manuel, coisas pessoais, enfim, no meu pós-fácil eu introduzi uma nota muito pessoal na dedicatória, que aparece no pós-fácil. Na primeira versão eu tinha só para o Lucas. E depois, quando estava a discutir com a Fernanda, porque eu fiz o prefácio muito a correr, tinha acabado de chegar do Brasil, tinha queimado o prazo, de modo que fiz o prefácio praticamente num dia e meio. E mandei para a cotovia e disse: olha, isto deve ter lapsos, vocês corrijam. E de facto, depois a Fernanda mandava uns mails e dizia: isto é para corrigir. Dizia: isso é, aquilo não é, isso é. Então, está bem. Depois eu agradeci as correções, porque acho que ficou menos mal, digamos assim. Mas a certa altura disse à Fernanda: olha, na dedicatória aumenta um bocadinho, se não se importa, passa a ser assim: para o Lucas, em memória da alegria com que brincava com a Carolina. E essa é, digamos, a minha nota pessoal no meu texto, e gostava de deixar aqui. O Lucas, como as pessoas saberão, era o cão do Manuel e da Piocha. O Manuel telefonou-me no fim do ano passado a dizer que o Lucas tinha morrido. Foi um telefonema difícil. Eu depois chamei a minha filha e disse, ela ficou muito triste. Não é? De facto, o Lucas para mim fazia parte daquele universo de Santarém, da casa deles, e das idas à casa de Santarém, os dias que ficávamos lá, etc. A Carolina a brincar com o Lucas, depois eu ia passear ao fim do dia por ali fora com o Lucas. Na última vez ele já tinha muita dificuldade em acompanhar-me. Percebi que estava de facto muito velho e doente, não é? Até isso é uma nota que eu podia deixar dessa ligação, digamos, afetiva com Manuel Rezende, que é uma pessoa que tem esse dom de criar de facto uma ligação afetiva com as pessoas, não é? Mas eu, enfim, queria sobretudo falar dos poemas dele, e eu queria ler 2 ou 3 poemas, mas eu queria começar por um que eu acho que resume alguns dos traços da poesia do Rezende, sobretudo um traço que é relativamente raro na poesia portuguesa contemporânea. E acho que podíamos dizer até na poesia de língua portuguesa, não é? Num certo sentido, a nossa poesia ressente-se muito, digamos assim, do facto de nós não termos tido um poeta como Brecht. Não é?
Nós não temos esse ascendente da grande poesia política, e estou a falar agora de Portugal, e nesse sentido a poesia política em Portugal, quando ela é política, não estou a dizer apenas que o Manuel Rezende é um poeta estritamente político, porque não é, eu vou ler outros poemas muito diferentes disso, não é? Quando ela é política, muitas vezes ela não consegue tematizar um certo nível de questões e tende para o folclórico ou para aquela intervenção política que a mim nunca me comoveu, fosse de esquerda ou não, eu nunca tive paciência para isso. Talvez por causa daquele dictat de Mayakovsky, não é? Não há arte revolucionária sem forma revolucionária. E, portanto, uma poesia que cheia de boas intenções e grandes mensagens, a mim, sinceramente, não me interessa para nada. Podíamos dizer, por exemplo, no Brasil há talvez um grande ascendente no livro de 46 de Carlos Drummond de Andrade, A Rosa do Povo, em que há grande poesia política, não é? Mas ainda assim não é exatamente a poesia política à maneira de Brecht. E o que me impressionou quando comecei a ler o Rezende é que nós encontrávamos uma forma de fazer poesia política como não há em Portugal, que de certo modo tinha a ver com um ascendente desse tipo. E o lado poliglota dele talvez tenha ajudado, etc. Bom, eu queria então começar, depois vou ler outros poemas diferentes, mas queria começar então com um poema que é um pouco extenso, mas também me parece que não podemos deixar de falar disso, porque o Manuel Rezende tem esse traço também muito curioso na poesia portuguesa atual. É um dos poetas que não abdicou do poema extenso. Não é? Não há assim tantos, mas ele não se rendeu a isso. E no primeiro livro há um poema que eu acho que resume também algumas das coisas que foram aqui ditas, talvez, ou sugeridas até este momento. O poema chama-se Telegrama para Dom João V. Telegrama para Dom João V. E encontramos aqui, como noutros outros momentos da obra dele, por exemplo, o poema o Pranto de Bartolomeu de las Casas, não é? O escritor espanhol, sempre muito polémico, um dos grandes responsáveis pela chamada Lenda Negra das Índias Ocidentais Espanholas. Mas este poema, de facto, revisita isso tudo, e se lermos o poema podemos fazê-lo encaixar em coisas, sei lá, obras que foram tão importantes na consciência da esquerda da América Latina, mas também da Europa e de todo lado, sei lá, como a obra que foi editada há 2 anos em Portugal, com tanto atraso, do Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, etc. Quer dizer, encontramos aqui todo esse lado neste poema, então eu queria ler esse poema e depois então podemos dizer alguma coisa sobre ele. Telegrama para Dom João V. Eis, Real Senhor América, América com capa. Eis, Real Senhor América, refúgio e amparo dos desesperados de Europa, igreja dos inconfessos, santo e senha dos homicidas, capa e coberta dos julgadores, azáfama geral das mulheres livres, engano universal de todos e remédio particular de alguns. Aqui maramos onde amaramos, com âncoras, amarras e ânsias de outras enseadas, excelente Rei. Aqui maramos onde amaramos, aqui somos bandeirantes, bandoleiros, moradores, mestiços, missionários. Com a língua, os olhos, o medo, amargos, soletramos a selva, a seiva, a cachaça, os gritos dos animais, os seus tatos, a anaconda, a onça, a boa, a barracuda, a tarântula. Aqui soletramos Maranhão, Minas, Manaus. Aqui mergulhamos o mar no ânus. Aqui mergulhamos em vorazes rios de piranhas, mosquitos e suor. Excelente Rei, esta é América. Aqui maramos onde filtramos um pouco de metal, um Niagara de sangue, cemitérios de ameríndios, pobres escravos reduzidos. Aqui onde maramos, praticamos o irremediável ofício de Caronte. Somos apenas aqui seus fuzis pragmáticos, remos de suas barcas. Aqui maramos onde exercemos todo o duro, brutal e curto ofício da imperiosa Europa. Aqui picamos as baronas dos impérios, excelente Rei. Aqui somos apenas vossos criados, ó hipocondríacos imperadores. No entanto, aqui lavramos o vosso testamento de ferro e sangue. Por essa geografia de tronos passará um trovão de Áquila. Florescerá na Europa uma fauna de guilhotinas, palcos de catafalcos, todo o espetáculo do poder destituído. E depois, Napoleão varrerá as vossas guerras de Hollywood, a urina pestilenta da casta militar, gigantescas bastilhas
nos arquivos cigarros americanos no século XX. Voltareis, talvez, mas já não sereis vós. E tu, real senhor, os teus descendentes, comerão os ratos dos esgotos, excelente rei. Não construíste as pirâmides. Não cozinhaste a comida das legiões de César. Não varreste os corredores dos partidos. Não escreveste Spinoza. Não pensaste Aristóteles, nem sequer Maquiavel. Não foste 3 vezes santo, 3.000 vezes sábio. Foste apenas o senhor destes criados burlões, egoístas, ladros, gangsters sequiosos. Um poema muito impressionante, não é? Um poema muito impressionante, termina em plena evocação brechtiana, não é? As perguntas do operário iletrado, uma evocação quase ponto por ponto de passagens famosas desse poema de Brecht, mas antes é como se fizesse um percurso e com um tipo de discurso que evoca, podíamos dizer, toda uma tópica da denúncia da colonização das Américas, que seguramente é cara à geração de Manuel Rezende, não é? Mas é cara também a toda a gente que tem alguma consciência daquilo que, usando outros títulos famosos, chama a destruição dos povos das Américas, a colonização, a lenda negra, tudo isso, e num poema que ao mesmo tempo é um grande poema, digamos, moderno. Tem um lado de manifesto, mas a repetição no início, aqui, e depois as sequências de enumerativas muito caras a uma certa tradição da poesia moderna, não é? A lista, o ritmo poderoso que isso cria, que é outra coisa muito forte na poesia de Manuel Rezende. O Manuel, eu já assisti a isso, tenho conversas com ele, é uma pessoa com um grande saber técnico do verso, com um grande saber da métrica exata, correta, do verso regular como do verso irregular. Ele domina isso com uma perícia bastante impressionante. Lembro uma vez uma conversa com ele sobre Baudelaire, em que ele dizia justamente que Baudelaire era um poeta muito duro do ponto de vista métrico e do ponto de vista rítmico, e que aí achava que ele não era assim o grande poeta que era noutros aspectos, não é? E este poema acho que resume, enfim, uma das dimensões da poesia de Manuel Rezende muito bem, por isso eu queria lê-lo aqui, por agora calmo. Voltamos ao moderador. Muito obrigado. Eu se calhar dava um passo atrás a propósito da formação literária do Manuel, mas antes disso vou ler também um dos meus poemas preferidos. O meu livro preferido do Manel é o último livro publicado por Anjos Novos. Mas há poemas, porque acho que é o livro mais... nem é propriamente o mais espetacular, mas os poemas são tão... tocam-me tanto, até são menos palavrosos, mas são muito mais tocantes. Mas não é desse livro que eu vou ler. É do segundo livro e chama-se Na Provença, à Procura da Orelha de Van Gogh. Eu acho que ele faz aqui uma série de brilharetos com a língua, que é uma coisa... Sabem aquelas pessoas que devem estar aqui várias pessoas dessas, não é? Aquelas pessoas que acham que escrevem, entre as quais eu me incluo, e que sentem inveja, não é? Inveja boa, não é? Porque se eu fosse capaz de escrever um verso deste, já ficava satisfeito. Então o poema é assim. Na Provença, à procura da orelha de Van Gogh, essa orelha que nem o amor criterioso da honrada família conseguiu preservar do esquecimento, pobre orelha a que mais ninguém ligou, e que está, se calhar, esperando o seu dono, que não volta. Nessa Provença é que eu estou. A verdade é que nem eu a encontrei, mas também, como os outros, não perdi muito tempo a procurá-la. Salvem-se os quadros, vendam-se os quadros, guardados pela criteriosa família, e até por descuidados provençais, é o essencial. A orelha que se lixe, não se pintam quadros com orelhas. As orelhas são para os músicos, e mesmo esses, às vezes, já só tocam música interior. Vicente, meu velho, em verdade te digo
que por aqui as palavras andam a tentar imitar-te. Este verso é impressionante. Vicente, meu velho, em verdade te digo que por aqui as plantas andam... Eu disse as palavras, não foi? As plantas, desculpem. As plantas. Que por aqui as plantas andam a tentar imitar-te. Isso assim, e assim. O homem deve estar em casa furioso comigo agora. Desculpa lá, Romanel. E tantos anos depois, ainda não conseguiram. Elas bem se torcem. Elas bem chamam o sol, que todo se estremece. Elas bem se encostam ao céu. Elas bem se verde. Elas bem se azul. Elas bem se amarelo. Eu sei, Vicente, muito te custou. Talvez até o amor do teu irmão. Um desses amores de que a gente não consegue livrar-se. E as mulheres, Vicente, estão muros. E o amor? Esse amor de que a gente não consegue livrar-se. Mas que queres? Ficou a tua obra. És famoso e os teus quadros atingiram verdadeiras cotações. Sofreste, pois sofreste, quem não sofre? Também o Miguel Ângelo apanhou aquele jeito nas costas. E quantos poetas não têm agora tendinites no pulso? Aguentasses, rapaz, aguentasses. Faz lembrar qualquer coisa, não é? Isto foi escrito antes dessa coisa que estamos a lembrar agora, não é? Aguentasses, rapaz, aguentasses. O mundo não está para os líricos. E desde já te digo, escusas de mandar mais orelhas. Este é outro aspecto que eu gostava depois que o Osvaldo explorasse, se quiser. Que é a parte da ironia. Que muitos críticos têm apontado. Porque o Manel, apesar de ser, para mim, enquanto leitor, um poeta... eu não sei se a palavra é exatamente essa, mas pessimista. Há ali uma espécie de pessimismo sobre a própria... O que é muito estranho num comunista. E para mim isso também faz sentido, porque eu também sinto às vezes isso e identifico muito com isto. Uma espécie de dúvida sobre a própria natureza humana. O que para um comunista deve ser um pouco angustiante, não é? Não sei, Alda, se depois queres-me falar um pouco sobre isso. Mas, por outro lado, ele compensa isso sistematicamente com a ironia. É uma maneira de... porque a ironia também é a maneira que temos todos temos de nos salvar um bocado e não enlouquecer, não é? De certa maneira. O riso. É um daqueles clichês que acho que funciona. Bom, mas voltando atrás, como disse antes, como eu queria dizer antes de ler o poema, e creio que tem a ver com isto também, muitos militantes, voltando à política, muitos militantes trotskistas da época tinham uma forte ligação com ao contrário de outras tendências políticas, com de extrema esquerda, embora o Manel e os trotskistas estavam à esquerda da esquerda stalinista, não é? Tinham uma proximidade muito forte com o surrealismo, com as artes, até com a psicanálise, que era uma coisa que pouco interessava a outras tendências e outros grupos políticos da época, não é? Tu queres falar um pouco sobre isso? Que eu acho que isso tem muito a ver com... Provavelmente contigo também, é o mais certo, não é? Bom, eu acho que a questão da dúvida é absolutamente premente e é fundamental. Não se pode... Não faz sentido para mim qualquer postura política que não inclua a dúvida. Portanto, e acho que foi uma das coisas também que, no que me diz respeito em particular, que acho que Manel teve uma forte influência. Mas eu acho que tu tens razão quando falas da questão do surrealismo, enfim, podemos nos reportar ao célebre texto editado por Trotsky, pelo Roton e pelo Rivera, portanto, no meio dos anos 30, quando Trotsky já estava no México. Claro que há essas várias heranças ou essas várias componentes, essas várias ascendências, se quiseres, que certamente, como corrente política, nos influenciaram. Mas eu acho que
o Manel está ainda para além disso, porque o Manel é uma pessoa de uma cultura extraordinária quer dizer, o facto, como dizia também o Osvaldo, de ele ser poliglota e o que ele, enfim, pôde ir buscar, pôde ir buscar o que procurou, o que trouxe, o que incorporou de outras culturas, de outras filosofias, do Benjamin, do Walter Benjamin, do Spinoza, de outras, mas estou-me agora aqui a lembrar também do próprio Cavafis. Eu acho que há aqui alguns poemas do Manel, nos quais nós sentimos, não é a influência do Cavafis, não é isso, mas é o quanto o Cavafis também marcou a própria forma do Manel. E o que eu acho que, de vista positiva, não por nenhuma pois, e portanto eu acho que essas influências todas, algumas que digamos poderão ser comuns a uma corrente política, o que eu queria dizer é que acho que o Manel está para além disso, é de facto muito, muito especial em termos da filosofia da vida, em termos da cultura e do que trouxe de muitos sítios. Quer dizer, o facto de aprender grego abriu também porta ao conhecimento, enfim, de todas as culturas, ou uma parte importante das culturas do Médio Oriente. Que eu saiba, ele nunca chegou a aprender árabe até agora. Oh, Manel, diz lá se aprendeste árabe. Sem a gente saber. Mas o grego foi certamente muito importante. Bom, como também aquela coisa espantosa dele ter de aprender finlandês já com, não sei se 40 ou 40 e tal anos, não é? Coisa que, mas costumo dizer aqui no Porto, não lembro ao menino Jesus, não é? E aprender finlandês, mas isto tudo para dizer que acho que essas influências são muito importantes para o Manel e que estão, de facto, presentes também na filosofia. Quer dizer, outras pessoas sem... não seriam capazes nunca digamos, de incorporar algumas destas coisas que o Manel é, porque é de facto especial no seu percurso. Aqui estou eu agora. E a propósito de humor, eu não tinha escolhido este há um bocadinho, mas agora escolhi, depois do Rui falar do humor, era um outro que eu tinha escolhido, era o Diário da Hannah Arendt. A filósofa Hannah Arendt está a descascar cebolas na cozinha. Pergunta: sabes dizer-me o horário dos correios? E a amiga: tu estás apaixonada. Então eu, antes de passar a palavra ao Osvaldo, vou ler só mais um também, muito curto, que este já é o último livro dele. Eu vou ler muito devagarinho para ver se percebe, porque eu às vezes tenho dúvidas de que... Há pouco enganei-me, disse palavras em vez de pôr plantas, meu Deus, e as plantas é que faz toda a diferença. Então é o poema Na Autoestrada, que eu acho é um dos poemas mais impressionantes da obra do Manuel Rezende. É muito curto, mas é absolutamente impressionante. Mais uma vez, todos os aprendidos de feiticeiro deviam ler isto e saber isto de cor. E eu nem aprendi isto de feiticeiro sou, porque nem de cor sei isto. Na Autoestrada. Eu acho que consegui dizer isto de cor. Mas... ainda posso perceber esses miúdos nos viadutos que atiram pedras aos carros da autoestrada. É um gesto eficaz, que matou alguns caixeiros viajantes e até famílias inteiras. É pura malvadez. E o mundo precisa de pureza. Mas como se justificam esses que nos acenam com alegria ao passarmos? Um gajo sente um arrepio a ler este poema. Bom, Osvaldo, eu já não tenho mais perguntas, mas eu posso fazer mais uma pergunta. Queres mais uma pergunta ou queres falar? Sem perguntas. Porque esta história do pessimismo é uma coisa que me faz... como se diz aqui no Porto, faz-me espécie. Então, ontem estava a ler coisas na imprensa sobre o que se escreveu sobre o livro. E numa das muitas entrevistas que o Manuel deu nestes últimos tempos, há uma passagem que me impressionou muito e depois gostava que comentasse isto. Pode ser? Então ele diz assim:
em resposta a uma pergunta que lhe fazem. Comecei por lhe dizer que a minha reação é uma reação contra o mundo, mas compreendendo que somos um produto do mundo. Mas sinto-me fora do mundo. Todos somos um poço de contradições. A realidade que conhecemos é rala e reles. As pessoas que não têm dinheiro para acabar o mês, os soldados na guerra, parecendo que não, é um dado cotidiano. Há uma música de fundo, mas é uma música de guerra, de conquista, de luta pelos recursos do planeta. É essa a nossa realidade. É nessa realidade que a gente vive e contra a qual temos de afirmar o nosso eu. Temos de reagir. Isto é profundamente político. Mas ninguém conseguiria dirigir as massas com um discurso como o meu. Porque é um discurso que parece um bocado disparatado. É um discurso que quer levar à interrogação. Eu sou de extrema-esquerda. Sempre fui. E acho que vou morrer assim. Um dos poemas do livro é uma reflexão sobre a Rosa Luxemburgo, que dizia que cada morto é irredimível. E a gente não pode deixar de pensar nisso. Não me quero pôr acima dos outros, como grande defensor da moral, porque se estivesse numa situação extrema, não sei qual seria a minha reação. Assim como não sei qual seria a reação de todos os justiceiros. Mas a minha concepção é de uma pessoa que sabe que vive no mundo, que não está acima do mundo. É uma tragédia. A tragédia em que vivemos sempre. Pronto, isto é uma resposta do Manel a uma pergunta que lhe fazem. Mais uma vez, impressionante. A maneira tão simples como ele explica estas coisas, ou que não explica, não é? Mas que fica aqui dentro a funcionar. O que é que tu achas disso? Achas que a poesia do Manel é uma poesia tão como explicar isto? Tão atenta ao mundo, de uma forma tão aguda, que acaba por ser pessimista, vá? Bom, acho que não há resposta para isso, mas enfim. Eu não sou de extrema-esquerda, mas sempre parti do princípio, não sei se é por isso, que tendo em atenção qual é o desenlace da nossa história, eu não sei como é que se pode ser otimista. Há aqui dois planos, provavelmente. Um é o plano histórico da nossa existência, do nosso empenho político, etc, etc. E em relação a esse plano, sobretudo quando a gente cresce um bocado, a gente percebe que a vida é demasiado curta para mudar as coisas que deviam ser mudadas. Isso cria um certo desespero, não é? Eu sou professor universitário, portanto, na universidade eu sei que para se mudar um copo daqui para ali, isso leva 10 anos. E isso faz com que a gente fique com uma visão das coisas um pouco cética, um pouco moderada desse ponto de vista, não é? Mas isso há dois planos. Portanto, o plano histórico e político que justifica, por exemplo, a urgência da juventude, a pressa de querer mudar as coisas, e a certa altura nós percebemos que tudo muda muito devagar, mas que ainda assim para uma pessoa com a minha idade, que vive em Portugal desde 75, quando vim de Angola, não é? Percebo que as coisas não mudaram bastante, não é? Nunca mudam o suficiente. Não é? E isso justifica sempre esse desespero, esse ceticismo, essa raiva, etc. Mas depois há um outro plano que transcende esse, acho eu, não é? Em cada ser humano, não sei se a palavra será essa, ou vem antes desse, esse plano, que está muito na poesia de Manuel Rezende, não é? A tópica da morte, não é? Da morte. E na perspectiva da morte, então, quer dizer, como é que uma pessoa há de ser particularmente otimista? A pessoa há de ser particularmente otimista em relação ao que quer que seja, não é? Há sempre um momento nas minhas aulas em que eu digo aos meus alunos: bom, sabem, nós estamos provavelmente em desacordo sobre quase tudo, mas uma coisa é certa, um dia nenhuma das pessoas que está nesta sala estará viva. É um gozo perverso que eu tenho a dizer isto. E há sempre um aluno ou uma aluna que diz: professor, não diga isso. Mas porquê isto? Não é uma nota sentimental. Aqui não há nada de sentimental. Não é? Isto não é sentimental. E eu acho que isso é importante no Manuel Rezende. Nesse plano ele não é sentimental. Isso é que é, não é? Porque não há nada de sentimental nisso, não é? Não tem nada a ver com sentimentalismo ou com formas de manifestação de sentimentos. É uma coisa diferente, não é? Situa-se realmente num outro plano. A propósito disso, eu só tinha aqui mais 2 poemas para ler, mas queria talvez então, a propósito disso, ler um poema e depois mais um outro que se liga a este, não sei se não passaria ao último que queria ler, que é um poema que se chama Daquilo que se apalpa.
daquilo que se apalpa. Aliás, logo a seguir vem um poema que se chama Também o que é eterno. E o primeiro verso é assim: também o que é eterno morre um dia. Mas este poema daquilo que se apalpa é um poema que eu acho magnífico. É relativamente curto. Ri-se uma moça no andar de cima. Viver era deitar-me na margem de um rio, a ver passar o rio. E só querer ouvir no andar de cima da cabeça, sempre e outra vez, a voz desconhecida de uma moça. E que houvesse em casa muito sol, dessa luz que se apalpa. Eu verdadeiramente não habito a terra. Penso que passo portas e quartos. E há sempre uma porta e outro quarto do outro lado. E nada me pertence daquilo que se apalpa e palpita. É um poema fantástico. Não é? Com uma inteligência de construção realmente fantástica e com um saber que vem, acho eu, diretamente de pessoa. Esta estrutura é muito pessoana. Aquela nota, ri-se uma moça no andar de cima, e o segundo verso parece dar um salto enorme para fora disso. Viver era deitar na margem de um rio. Ficamos com aquele horizonte, a rapariga que se ri no andar de cima, e depois então percebemos porque é que esse primeiro verso está ali. E toda essa evocação, não é? Viver era deitar na margem do rio, ver o rio passar, e lá em cima a voz desconhecida da moça. Não é? Essa voz impalpável e ao mesmo tempo palpável, que no fundo é também a voz da juventude, não é? E depois na segunda estrofe, um salto, uma nota diferente, já bíblica: eu verdadeiramente não habito a terra. E a seguir uma coisa que aparece em muitos poemas de Rezende, uma estratégia parecida, que é uma estratégia, digamos, de uma relação negativa ou espectral com a realidade. Penso que passo portas e quartos, e há sempre outra porta e outro quarto. E este seria, digamos, o modo que nós temos de nos relacionarmos com a realidade, e com realidades como a voz da moça no andar de cima, não é? Abrimos uma porta, pensamos que estamos a tocar na realidade que nos interessa conter, tocar, apalpar, mas há mais uma porta, e a realidade é sempre fugidia e espectral, define-se negativamente em relação ao meu desejo de presença da realidade, não é? Ela nunca está inteiramente presente. E há sempre outra porta, outro quarto, do outro lado, e nada me pertence daquilo que se apalpa e palpita. E esta espécie de desespero em relação à questão da presença está muito presente noutros poemas. O que vem logo antes, que é um poema muito bonito. Roupa. Dá-lhe o sol, e esta tábua de engomar escorre. A roupa fala ao sol pelo cheiro, como as plantas ao sol. Estranho. Esta blusa ainda guarda a forma de um corpo ausente. Uma blusa na corda da roupa, como se tivesse a forma de um corpo ausente. Quem já teve uma experiência de luto sabe que isto é uma grande definição, não é, da experiência do luto. A roupa que guarda a forma do corpo que já lá não está. Uma presença ausente, não é? E isto também é um traço muito forte na poesia do Rezende. Essa ideia de que a nossa relação com a realidade é difícil, é ilusória. E quando pensamos, de facto, que estamos a apalpar a realidade, a morder o fruto da realidade, de facto, alguma coisa escapa de decisivo. E nesse sentido, o pessimismo parece uma coisa inevitável, eu diria, não é? Uma coisa assim. Assim como a ironia e o riso, não é? Que também é uma forma de... Aquele poema extraordinário que eu gosto muito, no terceiro livro, cito muitas vezes dentes portugueses. Adeus, adeus, meus dentes. Ele vai ao dentista. É um soneto fantástico, assim, entre Bocage e Alexandre O'Neill. Perfeito, um soneto perfeito, clássico, realmente, não é? E está ali a extrair consequências, inferências metafísicas do facto de estar a broca a furá-lo, não é? O dente e tal. E depois traduz aquilo
numa nota quase spinoziana, então estar ali, adeus, adeus, meus dentes, mas toda a forma é quase um poema do século XVIII, não é? Quase um poema do século XVIII, revisitado talvez pelo O'Neill, e é um poema de facto incrível, não é? Incrível, perfeito, é eufórico, eu só li aquilo e disse, que coisa extraordinária, parece um monumento, assim, uma coisa com uma forma realmente perfeita. Bom, só para terminar, se me permitem, porque depois temos de dar a voz ao Manel, eu queria ler um poema do finlandês que ele criou, que se chama Mika Ahtisaari, não é? E esta parte dos poemas do Mika Ahtisaari, que vem no fim, é apresentada assim. Nascido em 1960 em Tampere, Finlândia, veio para Portugal no fim da adolescência. 60, fim da adolescência, 70 e tal. Esquivo aos contactos mundanos, tratava da sua horta biológica. Eu conheci o Manel já na fase da derrota em relação à horta biológica. Conheci, quer dizer, na casa dele, em Santarém, a derrota. Ainda vi várias vezes a mãe da Piocha de joelhos a lutar na horta biológica, que tinha já 90 e poucos anos. E ia para ali, ela morreu há muito pouco tempo. Com 100 anos, acho eu. Mais de 100 anos. E aí a senhora ali ia-se pôr de joelhos a lutar na horta biológica. Que era uma horta condenada à derrota, porque o terreno é muito mau. O Manel nunca admitiu pôr lá terra boa. Dizia, Manel, manda vir um caminhão de terra boa. Não, tem de ser este terreno. É o que estava cá. Pediu a MR, o Manel vai dizer, que lhe arredondasse o português perro dos poemas que ia produzindo. E no final teve esta frase, são seus. É uma frase fantástica, é como se fosse quase uma apropriação pela tradução, não é? É como se fosse alguém escreve e depois alguém arredonda para português, isso é um gesto tradutório, e no fim diz, não, os poemas não são do autor, mas do tradutor. É como se tivesse uma teoria implícita da autoria do tradutor sobre o poema traduzido, não é? Eu usei um poema destes no meu Pusfácio, que acho um poema deslumbrante, o último do livro, Comendo uma Cereja. Não vou falar desse, quero falar do poema anterior, que se chama Cosmos. Será o cosmos eterno ou gerado? Corruptível ou não? E porquê? Há um só mundo? Ou vários? Ou até uma infinitude? Será ele finito ou infinito? Se finito, qual a sua forma? De que é constituído? Quais os seus movimentos? Natureza ama revelar-se. Revelar-se. Foi marcado assim. Natureza ama revelar-se. Podia ser um português difícil, em vez de a natureza. Poderia ser alguma coisa spinoziana. Eu gostava de fazer umas considerações sobre este poema, se me permitem, um momento um bocadinho mais teórico. A partir deste poema. Eu acho que este poema aborda um tópico que acho que é central na arte contemporânea. O tópico central é o problema da revelação e da dialética da revelação desde o iluminismo. Nós podíamos dizer assim, há uma versão iluminista da revelação que alcança a sua explicitude na filosofia de Hegel. O que Hegel nos diz, depois de Kant, é que a revelação é uma espécie de manifestação total do que estava escondido. E isto é alguma coisa que atravessa todo o pensamento moderno. Toda a lógica da suspeita, dos grandes mestres da suspeita, do século XIX, Marx, Nietzsche, Freud, etc. Temos de revelar tudo o que está escondido. O problema desta concepção, sobretudo quando ela é transposta para o domínio da arte, é que esta concepção iluminista tende a esgotar todo o mistério. E aí nós chegamos à prática artística, digamos, autorreflexiva, meta-reflexiva, em que a própria obra de arte parece estar a ser sempre esventrada e todos os seus bastidores podem ser mostrados. Aqui o grande paradigma moderno poderia ser justamente o pensamento de Brecht. E toda a temática do estranhamento e da suspeita sobre tudo o que é, digamos, naturalista. Não é? Quem é educado no teatro moderno não suporta representações naturalistas. Mas justamente o problema é que com isso nós vamos, parece que entrando num caminho sem retorno em relação ao mistério.
Porque o mistério revela-se permanecendo escondido. Só que essa é uma posição que nós podemos dizer que é teológica. Não é? Essa é a posição da teologia e esse seria talvez um modelo que a arte moderna tem muita dificuldade já em assumir, o modelo da teologia. Eu tenho um grande interesse, digamos, teórico pela questão teológica e pela teologia. Porque na teologia a questão da revelação é formulada de maneira muito diferente. Aquilo que se revela, revela-se desde um seio que ao mesmo tempo o esconde. E nós poderíamos dizer que há uma outra versão do pensamento, outra vertente do pensamento filosófico ocidental, de Platão a Heidegger, na qual o mistério é aquilo que, ainda que revelado, podemos pegar no último verso do Rezende, ou do Atisari, revelar-se, ainda que revelado ou desvelado, permanece intangível, inefável, incompreensível e oculto. Ou para o dizer com o latim da teologia, absconditus in revelatione, revelatus in absconditate. Há sempre alguma coisa que devia ficar oculta, não se manifestar plenamente. Em sede teológica, nós podemos dizer, agora vou citar um teólogo espanhol que eu aprecio, Deus é o tesouro que, gratuitamente, anuncia a sua presença sempre escondida. Uma presença sempre escondida que, contudo, é anunciada. Esta dialética da revelação em sede teológica, nós perdemos-la com o iluminismo. E creio que este é um dos grandes dramas da arte moderna. O problema no Manuel Rezende, por isso é que eu queria usar este poema, é que, como já aqui foi dito, e como ele tem dito nas entrevistas, ele é muito próximo, ele simpatiza muito com toda a lógica e a dinâmica das vanguardas. Das vanguardas, aí o surrealismo e muitos outros ismos que são fortes nele, não é? Nesse sentido também não é só a questão política. É que nós encontramos no Rezende ecos das vanguardas que hoje já não encontramos na poesia contemporânea. Porque tudo isso se tornou, aos olhos dos poetas contemporâneos, algo anacrónico. Mas no Rezende isso não é anacrónico. Isso tem um potencial ainda, parece que continua a fermentar, não é? O problema é que depois se coloca a outra questão. O que é que resta depois da dinâmica das vanguardas se a reativamos? Será que ainda pode haver alguma coisa de mistério? Este poema parece-me muito interessante por essa razão. Porque este poema coloca, de uma forma muito curiosa, muito filosófica, será que o cosmos eterno ou gerado, coloca esta questão no próprio coração da poesia do Rezende, que eu diria que faz uma negociação entre os dois lados. O lado iluminista, muito franco e feroz, da revelação, que parece que já não tem lugar para o mistério. Uma coisa que muitas vezes nós sentimos quando vamos a museus de arte contemporânea, quando lemos certos autores, quando vemos certos filmes, etc., que a gente pergunta-se, bom, mas agora que me mostram o bastidor do bastidor, onde é que está alguma coisa ainda de encantamento para mim? E, ao mesmo tempo, estes versos finais, natureza ama revelar-se. Ou seja, no plano da natureza há sempre alguma coisa de mistério e de encantamento ou de reencantamento possível. E esta dialética, que me parece muito forte na poesia do Rezende, entre o apelo ao desvelamento total, que também tem uma dimensão política, obviamente, toda a lógica do iluminismo, etc., era uma lógica emancipatória, em sede política, acabar com coisas ocultas debaixo da mesa, escondidas, etc. Uma das grandes ilusões modernas, não é? Às vezes temos a sensação de que quanto mais luz há, mais coisas ocultas há, não é? E ao mesmo tempo a tentação ou o esforço para que se mantenha algum encantamento, algum mistério, etc. E estes versos parecem muito estratégicos desse ponto de vista. Bem, peço perdão por esta derivação, mas já não vos chatei mais. Bom, então, se calhar, das duas uma, ou abrimos o debate, Talvez ao Manel. ou vamos ligar. Ao Manel. Então, senhoras e senhores, vamos ver o verdadeiro artista. Então, Manel. Olá. Estão a ouvir bem? Muito bem. Estamos a ouvir bem. Olha, se calhar, tu queres dizer alguma coisa a propósito disto, ou provavelmente queres dizer qualquer coisa a propósito disto, mas
Depois podemos passar o microfone para o público e se quem quiser falar diretamente com o Manel, ou perguntar alguma coisa à Alda ou ao Osvaldo. Mas queres dizer alguma coisa, Manel? Queres acrescentar alguma coisa? Se eu quero acrescentar alguma coisa. Isso. É. Então acrescenta. Primeiro, vou dizer uma coisa um pouco limitada. Estou muito comovido, porque por ver tanta gente bonita à minha volta. Muito comovido. Tenho muita pena de não poder estar aí, mas a minha situação de saúde não permite. Eu quase poderia dizer que isto, de certa maneira, é um prémio de vida, um prémio pela solidão que eu tive durante muitos anos, em que sentia que a minha poesia não tocava ninguém, houve muito pouca gente e não interessava a ninguém. Isso é muito triste, é difícil de suportar. Mas eu, durante este tempo todo, eu quis manter, de uma forma talvez um pouco autista, quis manter uma posição e convenci-me, no fim de contas, de que isto aqui é poesia, é resistir à pressão para não escrever poesia. À pressão para resistir à pressão do silêncio. E continuar a lançar alguns versos para o pôr ao mundo que eu sei que não é nada disso. E pronto, talvez é por isso que estou um bocado comovido por vos ver aí e por ouvir as vossas reações. Muito obrigado a todos. Muito obrigado aos meus amigos que me apoiaram agora. Não sei o que dizer mais. Alguém quer colocar uma questão ou ao Manel ou... Pedro Porto Fernandes está aqui, quer falar contigo. Mas ainda não percebi bem, porque quando nós estamos a falar junto ao microfone, não se percebe quase nada. Eu só percebi que toda a gente me chamava Manel e eu disse Bom, eu já disse isto ao próprio Manel e ele sabe. Uma coisa que vai falar, olha, ali os aqueles mares, tanto a nós, todos aqueles tipos de sangue, estão o que for defender, está, isto não tem sido, Manuel, estamos lá na frente, estamos lá frente. Ai, meu Deus. Ó Manel, a primeira vez que eu... Ó Manel, vou-te contar uma coisa que tu não te lembras. Eu queria dizer uma coisa. Isso. Eu vou-te contar uma coisa que tu não te podes lembrar, mas para mim é a recordação mais nítida que eu tenho, a mais remota. Foi quando eu estava, coitado, que não percebia nada de revisas, nem de comunas, nem de nada. Fala mais devagar. E eu andava, isto era 1969, e andava em letras e não percebia nada de nada e andava a querer começar do princípio. E um dia estava em pleno piolho, rodeado de certeza de maoístas e de não sei o quê, e eu estava a ler a história da Revolução Russa do Trotsky. E tu chegaste e fizeste um sorrisinho e disse assim, interessante. E eu estava longe de saber por onde é que andava o pensamento.
E há uma anedota que tem a ver com o dia de hoje. Isto foi para aí há 48 anos, 47. E o único trotskista que eu conheci era um senhor de bigodes muito grandes, que é o João Lafayette. Era o único identificado, que era apontado a dedo, quase como o leproso ou o judeu do meio. E aqui estamos, 40 anos depois, e depois há outra coisa que eu já te disse, isto também foi o meu triunfo. O teu triunfo, quando tu me mandaste o segundo livro, o policopiado, e eu lembro-me de ter lido as folhas e de ter ficado com uma sensação de que aquilo tinha uma qualidade excepcional, que eu não sabia explicar aqui como os literatos, mas tive sempre a intuição que se tratava de grande poesia, de poesia importante. E esta é uma nota que eu também tenho que deixar aqui, que poucas pessoas sabem, que foi, isto é uma Manel Reisende, quando se falou aqui de generosidade, para mim o Manel é uma existência, não é o radicalismo do Manel, não é o político, é poético. Quanto mais poético, mais real. E ele anda à procura sempre disso. E o Manel, ele é o político, é a solidariedade, é a maneira do Manel tratar os outros. Isso é que é o show. É o que a Manel dizia do carisma, do que ele irradiava. Não era só a beleza, mas era uma espécie de... Era uma pessoa com uma luz especial, que ainda tem, embora a árvore de Natal já tem poucas luzes. Mas eu estava a contar uma coisa que pouca gente sabe e que tu me disseste uma vez, que a Síria Alvim queria-te publicar o que havia, que eram os 2 livros, e eu sabia que tu tinhas escrito um outro, que eu não me lembro se me mandaste, se não. E tu ias dizer, Síria Alvim, então é agora, porque eu também queria triunfar pela minha intuição, eu queria que tu triunfasses para dizer, eu sei reconhecer a qualidade. E então, tu vieste para mim e disse assim, mas aqueles gajos de Coimbra são meus amigos, eles gostam muito de mim, eu nunca... E assim foi, e por isso o que tu disseste é verdadeiramente justo, e a vida surpreende-nos muitas vezes. E todos nós, os teus amigos, estamos tão contentes ou mais do que tu, por o reconhecimento e por este livro ter aparecido. Bem-ajas. Muito bem. Para lembrar que o Manel estar aqui hoje, por todas as razões que já referimos, tem muito também a ver com os 50 anos de maio de 68, e esta é a última sessão da exposição ano 68 e ainda, porque há aqui um ainda que se mantém como justo e como necessário. E, portanto, nós no fim desta sessão convidaremos as pessoas a irem até aqui ao lado para ver precisamente essa exposição, porque tudo tem a ver também com o Manel, que é um grande herdeiro das grandes causas do ano de 68, mais até que o próprio maio. Olá, Manel. Eu só queria dizer que antes do maio de 68, ainda no tempo do liceu, como se chamava, na Porto Rico, falo devagar, já sei, ok. A melhor imagem que eu tenho de ti é quando tu entravas, aliás, não foi na Porto Rico, foi já no Piolho. Fazias um jogar, gritavas, fazias um barulho como se fosse um leão, toda a gente parava, toda a gente olhava para a porta, e nessa altura tu dizias Metro Goldwyn Mayer. E depois entravas discretamente, né? Então o teu humor era impagável. Só te quero dizer que tu eras lindo por fora, mas sobretudo por dentro. Porque por fora eram quase todos, mas por dentro muito poucos. Manel, não sei se te lembras do Ezequiel, eu estive em tua casa, na Bélgica, Ezequiel. Um grande abraço para ti, pá. Olha, tenho muitas saudades tuas, pá. E espero que apareças pelo Porto em breve, pá. Que a malta quer te ver cá, pá. Temos saudades tuas, todos nós, estamos aqui não só. E queria-te dizer que me lembro bem desses tempos em Lisboa que estiveste lá com o Brandão. O Brandão vivia comigo em Oeiras, em Santa Mar de Oeiras, não sei se te lembras. E era
Os do Norte era eu, tu, o Heitor e o Brandão, portanto, e nós quando ainda tinha eu bastante a pronúncia carregada, como tu e todos nós aqui do Norte, e éramos assim um bocado gozados, mas nós conseguíamos fazer frente àquela malta do Sul. Eu lembro dessa época em que nos fartamos de divertir com de facto a nossa pronúncia do nosso e as nossas, desculpem lá, as nossas caralhadas. Mas enfim, adiante. De qualquer modo, pá, a Maria tirou-me da minha... O que eu queria dizer é que de facto tu és sobretudo lindo por dentro, pá. Mas também não te podemos tirar o mérito. Todos nós homens sabíamos que tu eras a estrela, de facto. E bem merecido. Mas era sobretudo porque eras um homem completo, eras generoso, eras inteligente, eras bonito, eras de facto lindo por dentro e continuas a ser, porque eu quando estive em Bruxelas, e já tinham passado mais de 20 anos do PREC, encontrei o mesmo Manel e estive lá uns dias em tua casa e de facto tu és o mesmo e não devido hoje, já não te vejo há uns anos, eras nessa altura que eu te encontrei. E essa coerência e essa utopia que eu sei que se vê nos teus poemas e que nós continuamos a sonhar com ela, agradeço que tu tenhas transformado em poesia aquilo que para nós é muito político e que nós, os trotskistas aqui no Porto, éramos acusados de não ter mãe política. Porque nós não tínhamos país, não tínhamos a Rússia, não tínhamos a China, não tínhamos a Albânia, nós queríamos uma coisa diferente. E éramos considerados um grupelho de utópicos e meio marados líricos. Mas o tempo está a provar muita coisa. E obrigado pelos teus poemas. Um forte abraço. E aparece cá pelo Norte, Manel. Um grande abraço e um beijinho para a Tiosca. Sim, está bem. Falem mais devagar. Se percebe. O único que eu percebi mesmo perfeitamente foi o Osvaldo Silvestre. Bem, há uma coisa que é preciso dizer: o vídeo vai ser enviado ao Manel na íntegra, portanto ele vai ter acesso a todas as conversas que tivemos aqui, a todas as intervenções, está bem? Portanto vais ter tudo sem cortes, sem censura, está bem? Obrigado. Bom, eu não sei se querem acrescentar está ali, sim. Olha, sabem uma coisa, tem alguém a falar? Sim. Vou falar, eu já não te lembras de mim, sou a Luísa. A Luizinha, do Jornal de Notícias. A Luísa Bessa. A Luísa Bessa. Não ouves? Bom, então se não ouves eu só vou dizer a Luísa Bessa, do Jornal de Notícias. És tu? Sou eu, estou diferente, Sou eu, estou diferente. Olha, eu só queria dizer olá. Queria dizer que já li alguns poemas, mas não todos. E que gostei, como já gostava. Mas só quis falar para dizer uma coisa de que ninguém aqui falou, que foi da tua curta, mas significativa carreira de jornalista. Acho que eu conheci-te nessas funções, quando comecei a trabalhar no Jornal de Notícias. Já tu eras jornalista, foste uma influência muito importante para mim no início de carreira e acho que ganhamos um poeta, ganhamos um belíssimo tradutor, mas perdemos um excelente jornalista e alguma falta nos fizeste durante os anos em que te retiraste. E como as pessoas só falaram de literatura e de política, eu achei interessante recordar que também foste alguém que marcou no jornalismo, embora com uma passagem muito efêmera. Mas é assim, é a vida. Até breve.
Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Pronto. Manel. Oh, Manel, queres falar aqui junto ao computador, será que ele ouve? Vamos tentar ligar e continuar, que ele depois fica com. Pronto, então, eu não sei se querem fazer alguma pergunta, fazer algum comentário. Também já são 5, creio, não é? Alba, queres acrescentar alguma coisa? Eu só perguntava uma coisa, é como é que foi o reunir esta poesia, porque o Manel fala muito dos amigos que se foram os responsáveis por isto, eu gostava de Olá, conhecer... Olá, Manel. Era se tu explicavas. Bom, isto... Eu sei que tinha acabado. Manel. Eu tinha acabado. Não acabou, Manel. Foi abaixo. Percebes o que eu estou a dizer? Eu também. Podes perceber um bocadinho o que eu digo? Olha, estou a dizer que a pergunta que me fizeram agora é explicar como é que reunimos como é que preparamos o livro. Queres que falar sobre isso ou queres que fale? Como é que está ali? Olha, eu quero falar eu falo sobre isso, é o seguinte, eu não sei se foi por ter sido adaptado para o São Pedro, que foi, mas uns amigos, o Danilo, o Lima de Amaral, a Margarida Valdegato, o José Carlos Marques e não sei o que mais, aí o Renato Silvestre, exertaram umas reuniões clandestinas para reunirem os meus poemas e encontrarem um editor para eles. E não me disseram nada. Ora bem, e eu a certa altura, não sei porquê, topei qualquer coisa e eles acabaram de conversar. Portanto, foi uma surpresa para mim. Entretanto, eu tenho uma página no Facebook e uma amiga do Facebook, que é editora, um dia resolveu despegar, resolveu despegar lá a seguinte declaração. Manuel Rezende, a senhora é responsável por eu ter bebido vinho à noite, porque estava a ler os programas e não pude deixar de ter um bocado de vinho e a publicar as suas livros. E sobre quero publicar. Sabendo isto, eu telefonei aos outros a dizer o que se passava, que havia uma pessoa que queria publicar o livro. Porque eles andaram, os editores, e todos os editores têm programas a cumprir, e levavam muito tempo. Sabendo sobre tudo que queria publicar ainda está. Então, eles entraram em contato com a editora, essa senhora, que era minha amiga no Facebook, do livro Fotografia, e passando pouco tempo, há um mês ou dois, estava o livro cá fora. Sem programa, sem nada, não sei o quê, dia 3 de abril. Estava o livro cá fora. Foi assim que foi publicado este livro. Foi um ato de amor dos amigos meus. E isso é muito bonito. Se calhar acrescentava só 2 ou 3 pormenores que o Manel não sabe, porque isto de facto foi feito mais ou menos nas costas dele. Eu nunca fiz grandes planos para mudar a minha obra. Tudo tem acontecido mais ou menos por acaso e por a iniciativa de pessoas que não sei porquê me colocaram sobre a sua realidade. E pronto, essa é a vida. Quer dizer, ainda bem porque é bonito.
é bonito. É uma coisa que eu tenho, em que eu faço questão, com muita velocidade, é haver um mundo, ultrapassar-se este mundo da guerra, de todos contra todos, de todos contra um contra todos, da competição, da vida desenfreada, e entrarmos noutro mundo de cooperação, de solidariedade e de amor. E é a única coisa, é um combate que eu acho que vale a pena. E nesse aspecto eu não me vejo desde nenhum. Eu continuo a sonhar com um mundo em que cada um, segundo as suas capacidades, a cada um segundo as suas necessidades. É isso. Mas só, vamos terminar. Eu só queria acrescentar. Nós não. Talvez alguém. Talvez os nossos netos, os nossos filhos, netos. Vamos a ver. Não vamos a ver. Vamos a ver. Mas qualquer coisa. Pronto, então vamos terminar. Eu só queria acrescentar 2 ou 3 coisas que sequer não ficou claro, porque o Manuel não sabia, porque nós estávamos a fazer de facto isto nas costas dele, sem ele saber. É que existiam editoras interessadas em publicar o livro. Várias, só que eram editoras pequenas. Uma delas era a minha editora, por exemplo. E nós achávamos que era preciso uma editora com outra escala, com outra dimensão. Sobretudo ao nível da distribuição, para que o livro chegasse às pessoas rapidamente. E num catálogo, como a Cotovia, que é um catálogo, enfim, o catálogo que tem. E, portanto, uma pequena editora, existiam pelo menos 3 editoras, uma delas já andava a chatear o Manuel, que ele próprio já me dizia, pá, não quero saber mais disto. Não e mais 2, pelo menos, que estavam dispostas a publicar imediatamente o livro. Mas só esperamos um bocadinho, só fizemos um compasso de espera a tentar convencer uma editora um bocadinho maior. E depois a Cotovia surgiu e pronto, optamos por aí, pela Cotovia. A Imprensa Nacional Casa da Moeda também ia publicar o livro com outro timing, que era isso que o Manuel estava a dizer. Não ia ser este ano e, portanto, fizemos essa escolha. E o Manuel ficou satisfeitíssimo e nós também. Pronto. Olha, eu queria agradecer muito a vossa presença. O Osvaldo, que veio de Coimbra diretamente para aqui, e a Alda. E sobretudo a todos os que vieram ouvir falar do Manel, ouvir a poesia do Manel. Como viram, ele está comovido, está muito satisfeito, tem sido sempre assim, e ainda bem, pronto, era isto que temos. Acho que cumprimos todos mais ou menos a nossa missão, e agora é continuar a ler e a passar a palavra, não é? Pronto, muito obrigado.